Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja chegando no seu lar, na sua casa, no centro da sua família, neste domingo especial que fez o Senhor os céus e a terra. Por isso, nós devemos nos regozijar sempre, nos alegrarmos sempre na presença do Deus Todo-Poderoso. Que Ele continue abençoando a sua vida. A Igreja do Nazareno em Limoeiro, Pernambuco, Brasil, está chegando nesta manhã de domingo através do MED, através de um momento de estudo da Palavra de Deus, para chegar até você, meu amado, meu querido irmão. Então, hoje, um dos assuntos importantes para a nossa vida é o assunto Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é importante para a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele guia o seu povo. O Espírito Santo de Deus, ele traz alegria a cada uma das pessoas que sente a vontade de tê-lo como uma pessoa especial na sua vida. A palavra do Senhor, como texto áureo para este estudo nesta manhã, se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 16, capítulo de número 14, e versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração nesta manhã: e eu rogarei ao Pai. Quem está dizendo esta palavra é o Senhor Jesus Cristo, no momento em que ele está conversando com os discípulos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre com cada um de nós. Esta foi a oração, a instrução do Senhor para a nossa vida. Deus amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, rogamos nesta manhã de domingo, Senhor, as tuas bênçãos para nós, para cada pessoa, para cada irmão, para cada membro da Igreja do Nazareno em Limoeiro, para que o teu Espírito Santo continue consolando, continue, Senhor, tratando, guiando os passos de cada um. Abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, nesta manhã, abraçar você, Charles Rodrigues, que está nos assistindo através do Instagram, e também a você que está nos assistindo através do Facebook, o irmão Robério, a toda a família, pastor Sérgio, da Igreja do Nazareno, de Vitória, de Santo Antão, e tantos outros que já estão conosco aqui através do Instagram e através do Facebook. Amados e queridos, o termo grego para Espírito Santo é Parácletos. Está relacionada a uma ação de consolar, que significa animar, que significa confortar ou alentar, mas está também relacionada ao ato de defender cada um de nós, de estar junto de cada um de nós, de consolar a nossa vida, de dar ânimo a nós, seres humanos. O Espírito Santo de Deus tem esta ação maravilhosa. É um título dado também a Jesus. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, o termo é traduzido por advogado. Esta foi uma das funções de Cristo Jesus: consolar. Ele esteve consolando o seu povo. Agora ele sai de cena para que o outro consolador seja enviado e faça o seu trabalho, aquele trabalho que ele deu início, de consolar, de estar junto, de conversar com as pessoas, de estar animando os seres humanos. Assim como Jesus, o Espírito Santo faz isso muito bem.
muito claro, muito maravilhoso. Quando estamos fracos, sentimos-nos desolados e precisamos de um consolo. Então, Ele é aquele que nos consola, que chega ao ponto de interpretar até os gemidos da nossa alma. Às vezes nós não temos palavras para expressar quando nós vamos orar, mas o Espírito Santo de Deus, naquele momento, Ele sabe do que nós estamos precisando. Então, Ele leva com gemidos inexprimíveis até o trono de Deus as nossas orações. Ele conhece. Ele é um companheiro santo. Podemos contar com as suas orientações e ajuda todos os dias da nossa vida. Assim nós estejamos no centro da vontade de Deus, assim nós estejamos sempre ouvindo o Espírito Santo de Deus. Ele é um companheiro maravilhoso. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, da mesma substância e igual poder e glória do Pai e do Filho. Ele é o doador da vida, fonte de todos os pensamentos. É o Espírito Santo de Deus que guia o seu povo. É o Espírito Santo de Deus que trata com o seu povo. Então, esse estudo é muito importante para a nossa vida, para que a gente entenda a importância do Espírito Santo de Deus. Você que está participando conosco, sabe da importância, e se não sabe, vai começar a entender um pouquinho mais a respeito do Espírito Santo de Deus. Ele foi o orientador na escrita da Bíblia. Os homens, eles foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus para que pudessem escrever a Bíblia Sagrada, evidenciando assim nos evangelhos e na nova dispensação, preparando o caminho a seguir, mostrando sabedoria através de Jesus Cristo, ou a petição do homem em desobediência à palavra de Deus. O Espírito Santo é um único agente eficaz e capaz na aplicação da redenção, convencendo o homem do pecado. É o ato gracioso, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem, toca no coração do homem a respeito da redenção, a respeito de convencer o homem do pecado e da justiça, levando o ser humano ao arrependimento, à regeneração pela graça. Só o Espírito Santo, ele convence e mostra ao homem como abraçar Jesus Cristo através da fé, pela fé. Os crentes são unidos a Cristo Jesus e levados à santidade pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por ele somos adotados, por ele somos selados, por ele somos santificados, como está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13, e Romanos, capítulo 8, versículo 15, até o versículo de número 16. Mas é importante o Espírito Santo de Deus para a minha vida, depois de toda esta introdução? É importante. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, traz e nos mostra esta importância para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para que nós possamos compreender o que consiste a importância do Espírito Santo de Deus. Ele é importante na sua própria essência para nós, não só na constituição do seu ser, do nosso ser, mas também pela obra que realizou e continua realizando. O Espírito Santo, ele foi o realizador da criação do universo
e da raça humana também. Quando Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus disseram, façamos, eles fizeram todas as coisas. Estava ali a Trindade junta, trabalhando, dando vida, criando todas as coisas. O Espírito Santo, ele foi o realizador da criação do universo e da raça humana, conforme nós vemos no livro de Salmo, de número 104, versículo 30, e também em outros textos da palavra do Senhor. Ele é importante em relação à sua influência. O Espírito Santo utilizou o ser humano, inspirando e influenciando cada um deles para a escrita da Bíblia Sagrada, dos pergaminhos, de tudo aquilo que Deus desejava que nós pudéssemos ter nos dias de hoje. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, fala sobre isso. E em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. O qual também diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem a importância na sua influência, o Espírito Santo tem a importância na sua essência para nós, e o Espírito Santo tem essa importância na tarefa que foi designado. O Espírito Santo ilumina todas as mentes para compreender a obra da salvação nas Escrituras. Os apóstolos, foram chamados testemunhas de Cristo Jesus, mas o Espírito Santo de Deus, ele foi o responsável para lhes dar poder para testemunharem sobre todas as coisas que Deus deseja para nós e para que eles pudessem escrever, e também para que nós pudéssemos estar lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não se lê como uma revista qualquer. Ela tem a sua importância e ela só é lida com aquele que iluminou para que ela fosse escrita para o seu fim, que é o Espírito Santo de Deus. Quando você pede ao Espírito Santo de Deus que lhe ajude a entender a palavra do Senhor, ele vai atingir o alvo que você deseja. Ele vai exatamente fazer aquilo que você está propício, está necessitado naquele momento de ouvir, de entender. Quando você lê a Bíblia Sagrada e pede ao Espírito Santo de Deus que possa lhe mostrar com clareza o que ele deseja para você em todas as partes da Escritura Sagrada. O Espírito Santo de Deus, ele é em sua natureza divina. O Espírito Santo, ele é Deus. Em Isaías capítulo 6, versículo 8 e 9, vemos Deus falando, entretanto na passagem de Atos 28 e 25, vemos o Espírito Santo falando e o faz como Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele fala de forma clara da divindade do Espírito Santo de Deus. Mas a todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4, o apóstolo Pedro, ele disse: Ananias, porque encheu Satanás, veja só o que diz, o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo, não mentistes a homens, mas
a Deus, se referindo a Deus, se referindo ao Espírito Santo de Deus. Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4, o apóstolo Pedro apresenta o Espírito Santo como divino, como Deus. E disse ele, enfatizando: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Os atributos do Espírito Santo são os mesmos de Deus. Todos os atributos do Pai e do Filho pertencem também ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é eterno. Deus, ele é eterno. Jesus Cristo, ele é eterno. Por este texto, depreendemos que o Espírito Santo de Deus estava no princípio com Deus e estava com Jesus Cristo e também fazendo a grande obra, como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que nós falamos anteriormente. No princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele é onisciente, ele é onipresente, o Espírito Santo de Deus. Ele é onipotente, a mesma posição da Trindade. Ele é parte essencial da Trindade. Na fórmula do batismo, na fórmula da bênção, o Espírito Santo se encontra na mesma posição das outras pessoas da Trindade. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tal é a importância do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, na nossa vida e neste momento que nós estamos passando. Porque quando a gente compreende a importância do Espírito Santo de Deus, que deve preencher o nosso coração, que deve preencher a nossa mente, que deve preencher aquilo que nós falamos, como devemos agir, os nossos pensamentos, devemos sempre, como diz a palavra do Senhor, estar ligado aos céus. Porque nós não pertencemos a este mundo, nós estamos passando um tempo neste mundo. E com o Espírito Santo de Deus, compreendendo este maravilhoso que é tão importante para nós, nós vamos ser cheios da graça do Senhor. Nós vamos entender que nós devemos perdoar. Nós vamos entender que nós devemos amar. Nós vamos entender que nós devemos fazer o ide. Nós vamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós vamos entender o que é fazer a obra do Senhor em todos os lugares. Nós vamos entender a profundeza da palavra de Deus para o nosso coração. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele está conosco todos os dias. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26 e capítulo 16, versículos 7 a 15, pelo que a Bíblia expõe, sabemos que o Espírito Santo não é somente uma força, não é somente uma influência, como alguns creem e ensinam para as pessoas nos dias de hoje. Da mesma forma como no tempo de Jesus, na mesma forma como nos tempos antes do Senhor Jesus Cristo, muitos ensinamentos, muitas falsas doutrinas estavam sendo aplicadas. Então Jesus Cristo veio para mostrar a verdade da palavra de Deus. Por isso ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele se expressa, e ele falava, e ele mostrava com clareza a ação da palavra de Deus. A Trindade, ele já mostrava. Então, Jesus Cristo, ele mostra também
a importância do Espírito Santo de Deus como uma pessoa. Como sabemos que ele é uma pessoa? Como é que nós devemos saber? Como é que nós vamos saber que o Espírito Santo é uma pessoa? Ele pratica ações como só uma pessoa pode fazê-lo. Ele convence, ou seja, ele instrui. Quando ele vier, disse o Senhor Jesus Cristo, Bíblia Sagrada, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento do Espírito Santo de Deus para a nossa vida visa levar o homem a reconhecer a sua necessidade de salvação, de uma morada eterna, que Jesus foi preparar e que o Espírito Santo deixado aqui, ele vai convencer, ele vai mostrar através da sua palavra, através daqueles fiéis que começam a mostrar os evangelhos, começam a mostrar o caminho de volta para Deus, que é Jesus Cristo. Por intermédio desta ação é que o homem morto em seus delitos e pecados volta-se para Deus a fim de receber a vida e a vida eterna. O Espírito Santo de Deus, portanto, é uma pessoa porque ele convence. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa porque ele guia. Ele guia. A palavra do Senhor, ela diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Lembra? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. No mundo de relatividade, a única verdade, a de Deus, é evidenciada pela revelação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, além de guiar o seu povo, além de convencer as pessoas, ele também nos ensina. Ele também nos ensina. Mas o Consolador, diz o texto da palavra do Senhor, em João capítulo 14, versículo 26, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, disse o Senhor Jesus, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus estava com os discípulos, estava ensinando. E no momento ele disse que ele iria para o Pai, mas iria deixar o Consolador. E este Consolador, este Espírito Santo, iria e deve e está ensinando todas as verdades da Bíblia Sagrada para nós. E vai nos fazer e nos faz lembrar de tudo o que Jesus tinha dito. E onde é que eu vou encontrar o que Jesus tinha dito? Que eu não estava lá no tempo de Jesus. Através da Bíblia Sagrada. Através dos textos, através do Evangelho. Um dos significados da palavra ensinar na Bíblia Sagrada é treinar. Ele está treinando, ele está ensinando. Com a ajuda do Espírito Santo, o cristão, uma vez iluminado, uma vez soprado na nossa mente pela verdade, ele é treinado para o serviço do estabelecimento do reino de Deus. Entendeu? Porque nós levamos a palavra de Deus. Entendeu? Porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. E por uma fase, por um momento, nós vamos ser treinados para levar a verdade da palavra de Deus para as pessoas, para todos aqueles que desejam ouvir a verdade, a palavra de Deus, os evangelhos, a palavra de Cristo Jesus. Por isso nós passamos por N situações, por isso nós passamos por tempestades, nós estamos sendo treinados. Por 3 anos, Jesus Cristo treinou os seus discípulos e fazendo deles
discípulos autênticos, genuínos, deixando de mimimi e voltando para a Deus e, consequentemente, levando a palavra de Deus no meio das tempestades, no meio das situações difíceis, que muitas vezes muitos deixam para lá o Evangelho, abandonam a palavra de Deus por causa de uma situação ou outra, não querem mais saber do Espírito Santo de Deus. Não querem mais saber. O Espírito Santo de Deus, ele anuncia e vos anunciará as coisas que hão de vir, diz o texto, diz a palavra do Senhor. Segundo este texto, é também pela ação do Espírito Santo de Deus que podemos discernir as coisas do futuro. Ele é quem nos faz ver pelos olhos da fé tudo o que está por vir, pela fé, pela coragem, pela intrepidez que Ele coloca dentro de nós, pelo dínamo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós enxergamos a nossa morada. Nós enxergamos que amanhã, onde Deus já está, eu vou chegar. Eu vou glorificar o Senhor, independente das situações que nós estejamos passando. Oh, hoje eu amanheci com a dor na perna. Oh, hoje eu amanheci com a dor no braço. Oh, hoje eu amanheci com a dor na cabeça. Glorifique o nome do Senhor, porque isso Ele tira de nós, Ele afasta de nós. Levante, abra os olhos. Tenha fé, coragem, que Ele está te dando a oportunidade de estar na presença dEle em mais um dia, até Ele nos chamar para a sua presença. Glorifique o nome do Senhor. O Espírito Santo, Ele dá testemunho de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Veja que coisa linda e maravilhosa. Só o Espírito Santo enche o nosso coração de alegria, de testemunho, de dar testemunho de Jesus Cristo, do que Ele operou na nossa vida, do que Ele faz na nossa vida. Irmãos, amados de Jesus, devemos glorificar o nome do Senhor, porque o Espírito Santo é aquele que aponta para Cristo Jesus. É Ele que testifica a respeito de Jesus Cristo, sua pessoa, sua obra. É Ele que faz na nossa vida crermos na Trindade, crermos na palavra de Deus, crermos naquilo que Ele nos deixou. A palavra do Senhor, ela diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, quando, porém, vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, portanto, ele convence. O Espírito Santo de Deus, portanto, ele guia. O Espírito Santo de Deus, portanto, ele ensina, ele anuncia e ele dá testemunho do Senhor Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo de Deus é maravilhosa, porque ela santifica a vida das pessoas. É o Espírito Santo que opera a redenção do homem, transformando o homem em nova criatura. É o Espírito Santo de Deus que faz isso, que transforma o homem em uma nova criatura, santificando e preparando para habitar eternamente com Deus. É o Espírito Santo de Deus que santifica. O homem sozinho nada, mas nada mesmo pode fazer. O homem, ele é imperfeito, razão pela qual o Espírito Santo constitui um elemento valioso para a santificação. Porque a palavra do Senhor diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo habita em você. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Deus nos trata através da justificação, mas existe uma condição: aceitar a Cristo Jesus como Salvador da nossa vida. A seguir, o Espírito Santo inicia o seu trabalho de santificação pelo batismo e nos torna participantes do corpo de Cristo Jesus. Só o Espírito Santo de Deus é que faz isso. Só o Espírito Santo de Deus é que entra aqui, que limpa aqui, que leva a palavra aqui, que transforma, que mostra, que revela, que faz eu vislumbrar o futuro. A presença de Deus, a minha santificação, só o Espírito Santo de Deus é que faz isso na vida das pessoas. Ele dá poder à igreja. Agora veja você, igreja, para trabalhar. Ele santifica a pessoa, ele regenera, ele dá, ele transforma, ele guia. Esses são os passos, esses são os mecanismos importantes que o Espírito Santo de Deus realiza na nossa vida, e ele dá poder à igreja para trabalhar. Dá poder à igreja vivificada, à igreja transformada, a igreja solidificada em Cristo Jesus. Ele dá, sim, poder. A presença do Espírito Santo beneficia aos crentes fiéis em suas realizações de forma tão viva como os do fatos narrados no livro de Atos dos Apóstolos. Pois Jesus assim afirma: e recebereis poder, depois que o Espírito Santo vier sobre vós. O Espírito já foi derramado sobre você. O Espírito Santo de Deus está com você. O Espírito Santo de Deus está te guiando. Mas está faltando este dínamo, está faltando este poder. No Pentecostes, o Espírito Santo de Deus dominou o coração dos apóstolos, assim como de todas as pessoas que ali estavam, que ali se encontravam. Diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na sua cidade, na sua casa, no seu bairro, no seu país, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, diz a palavra do Senhor. Igreja, receba o poder de Deus para você. Igreja, receba o poder de Deus para transformar. Igreja, receba o poder de Deus para que outras pessoas possam entender o Espírito Santo de Deus, que é vivo, que está atuando neste tempo em que nós estamos passando. Igreja, receba o poder de Deus para dar testemunho, e começando aí dentro da sua própria casa. Neste momento de pandemia, de situação em que muitas vezes nós somos obrigados a não poder sair mais de casa por um tempo, por um momento, é dentro do seu lar, onde o Espírito Santo de Deus está derramando poder, louvor, unção da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, ore no Espírito Santo de Deus, receba o poder de Deus para transformar a sua vizinhança, para transformar os seus parentes, para transformar a sua casa,
num momento de louvor agradável a Deus. Um momento de louvar a Deus. Um momento de dar testemunho de Deus. Este é o poder do Espírito Santo de Deus. Porque Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele sabe as nossas fraquezas. Quando estamos fracos, Ele nos ajuda. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 8, versículo 26, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso que Ele faz. É isso que Ele deseja para nós nestes dias, Senhor. Amados e queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele atua nos dias de hoje, na minha vida, na tua vida, em todas as pessoas. Basta tão somente a gente abrir o coração, a gente abrir, para que Ele entre e faça morada. Comece a depurar, a limpar, a tirar tudo que é contrário à sua vontade. Muitos cristãos estão sempre esperando um estado de êxtase, ou uma outra manifestação visível, como o que ocorreu em Pentecostes, para achar ou descobrir que recebeu o Espírito Santo de Deus. Não existe maior evidência dessa presença que ter vidas poderosas, consagradas, de verdadeiro testemunho cristão e de presença do Espírito Santo de Deus, quando estivermos vivendo segundo Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não está num estado de êxtase, mas ele está transmitindo o poder de Deus através do amor, através da alegria, através da paz, através da longanimidade, que é firmeza de ânimo, generosidade, de benignidade, que tem boa vontade para com as outras pessoas, afeto para alguém, que tem bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo pode ser a graça divina em sua vida, meu amado e meu querido irmão. Portanto, neste dia de domingo, nesta manhã de domingo, aprendemos um pouco a respeito do Espírito Santo de Deus. Você pode aí na sua casa também ler esse texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 16, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, que foram textos usados por nós aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Isaías, capítulo 6, versículo 8 a 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo de número 25, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, capítulo 16, versículo 7 até o versículo de número 15, e também Mateus, capítulo 3, versículo de número 13 ao de número 17. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo de Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Traga para você momentos de alegria, de bonança na sua casa, para que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Vou orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, neste momento, pelo poder do Espírito Santo de Deus, abençoar estas pessoas, abençoar, Senhor, cada uma delas que participaram,
que estão assistindo este momento tão especial. Evidencia na vida deles, Senhor, a grandeza do Espírito Santo de Deus, para fazer morada no seu coração, para fazer morada na sua casa, depurando todas as coisas contrárias à palavra de Deus. Abençoa, Senhor, salva, Senhor, regenera, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, em nome de Jesus, por sua vida. Hoje à noite, a partir das 18 horas, estaremos transmitindo um culto pela internet, pelo Instagram, pelo nosso Facebook, Igreja do Nazareno em Limoeiro. Esperamos você, amado e querido irmão, para que nós possamos adorar o Senhor, possamos vibrar com o poder da palavra de Deus, o poder do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Tenha um bom domingo com a sua família, onde você estiver. Que Deus esteja presente na sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor.